Nesse momento, ó Deus, elevamos nossos pensamentos a Ti. Meu Deus, buscando de Ti algo precioso para a nossa vida através da Tua serva nesta noite. Venha falar conosco, ó Deus, a qual nós precisamos ouvir, ó Pai, para que possamos encarar com seriedade o Teu trabalho, a Tua obra, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, vá de encontro a cada necessidade, também sobre aqueles que estão nos lares, em casa, nos assistindo pela internet. Que o Senhor possa nos alcançar com a Tua graça e bondade, e que possam ouvir também a Tua palavra nesta noite, e que sejam agraciados pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, Senhor meu Deus, através da Tua serva, como sempre tem falado e tem nos agraciado através de Ti. Faça a Tua obra, Senhor meu Deus, na vida da Tua serva, é o que buscamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Felizes, né, irmão? Graças a Deus. Estamos concretizando aqui o 12º dia da nossa campanha do Projeto de Vida de 2013, né? E nós só temos que louvar, que adorar, que exaltar, que agradecer a Deus por nos dar graça, né? Para nós estarmos aqui, para estar ouvindo, alimentando cada dia, né? Da palavra do Senhor Jesus. Os irmãos abrem as vossas Bíblias em Neemias 2:12. E eu quero agradecer ao Senhor nesta noite por esta rica oportunidade. Eu só tenho que louvar e adorar o Senhor por esta oportunidade. Quero agradecer também o pastor Mauri, que me confiou, né, de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Toda honra, toda glória, toda adoração, Senhor, seja dada a Ti nesta noite. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Diz assim, em Neemias 2:12: E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Só até aqui, irmãos. Podem se sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O texto no qual foi me dado para estar falando aos nossos corações essa noite é aceitando no coração fazer a obra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. E aqui eu vou falar de um homem que muito fez a obra do Senhor e com muito bom êxito. Um homem que é Neemias, um homem de oração. Aleluia. O livro de Neemias consta 10 orações, irmãos. Desde a menor até a maior da Bíblia. Isso nos mostra que este homem, ele levava muito a sério as coisas do Senhor. Porque se nós oramos ao Senhor, se nós buscamos, com certeza, né, vamos ter bom êxito para aceitar no coração a fazer a obra do Senhor Jesus. E aqui, quando diz aqui no finalzinho aqui do versículo, que diz, o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Neemias dizia, e todos sabem que o povo israelita, eles foram escolhidos do Senhor. Mas, desde o princípio, Deus prometera àquele povo abençoá-los na obediência, mas também prometeu amaldiçoá-los na desobediência. Os períodos de exílio nas mãos dos assírios, babilônios e medo-persas serviram, portanto, para discipliná-los devido à desobediência. A devastação trágica de Jerusalém e também a reconstrução dos muros foram previstas pelo profeta Isaías e Jeremias como garantia de que Deus preservaria um remanescente fiel de seu povo. Os assírios e babilônios deportaram os cativos para outras partes de seus impérios, mas os medo-persas repatriaram
exilados. E Neemias, ele conquistara uma posição importante como copeiro do rei Artaxerxes I. Neemias, ele tinha a função de experimentar as bebidas, comidas do rei para, antes do rei ingeri-las, constatando se não estava envenenada. Mas Neemias não era só como um copeiro, simplesmente copeiro, falando nos nossos tempos agora. Porque diz a palavra do Senhor que Neemias estava presente em todas as reuniões do mais alto escalão do rei. Portanto, Neemias, ele estava sempre ouvindo todos os assuntos de suma importância do rei, tanto política como pessoal. E a Bíblia nos relata, no capítulo 1, que Neemias se encontrava na cidade de Susa. A cidade de Susa, irmãos, ela era a estância dos reis persas, a cidade real. E veio um de seus irmãos, chamado Anani, e alguns judeus. E Neemias perguntou pelos judeus de Jerusalém, ele queria saber notícias. E eles lhes responderam que os que se encontravam na província se encontravam em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém haviam sido derrubados e as portas queimadas. Naquela época, os muros derribados significava que a cidade em si, ela estava desprotegida. Porque nós podemos ver em todas as histórias da antiguidade, hoje não tem mais esses muros protegendo, mas Jerusalém ainda tem as muralhas de Jerusalém, né? Mas era uma proteção contra os salteadores, contra tudo que é de ruim, né, para uma cidade. Mas a preocupação também é que os vizinhos ali, Jerusalém, ela foi desprezada pelas nações vizinhas, porque para eles o Deus dos hebreus havia falhado. O Deus dos hebreus era fracassado. E Neemias, ao saber dessa notícia, ele se lamentou e chorou, porque Neemias sabia que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, não havia falhado, e sim o povo, a desobediência que levou a tal situação. Então Neemias, ele toma uma primeira atitude. Depois de orar, ele orou pedindo ao Senhor perdão pelaquele povo e por ele também. E ele tomando a primeira atitude de orar e jejuar, irmãos, num período de 4 meses, antes dele tomar qualquer atitude, porque ele aceitou no coração a fazer a obra do Senhor, mas eu creio que ele não sabia como. Então ele passou a orar e jejuar para que Deus desse direção do que fazer. A palavra do Senhor diz que ele começou a fazer esse jejum e oração no mês de Quisleu, que corresponde a novembro e dezembro, no ano 20º. E quando Deus deu o discernimento para ele do que fazer, era no mês de Nissan, que corresponde a março, abril. Então, irmãos, Neemias ficou um período ali, buscando do Senhor, orando, que é o que nós devemos fazer, orar, jejuar e buscar diante das coisas que nós temos que fazer para o Senhor. O primeiro passo é orar e jejuar, para que Deus nos mostre o que fazer, né? Então, irmãos, depois de orar, de jejuar, Neemias, no capítulo 2, que foi onde nós lemos no capítulo 2, de 1 a 10, ele começa uma jornada de fé e uma mistura equilibrada de oração e ação. Aí ele
toma a sua segunda atitude. Ele apresenta o projeto que Deus deu a ele. Ele apresenta a pessoa em posição de autoridade, o rei Artaxerxes. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e ele conseguiu o que queria, mas primeiro ele estava orando, buscando ao Senhor, jejuando. Então ele consegue a autorização do rei Artaxerxes para que ele pudesse trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém. E ele ainda consegue mais. Ele consegue cartas de autorização para levar aos governadores da além do Eufrates, para ele poder passar e entrar em Judá. Irmãos, ele era só um funcionário, ele precisava de uma autorização, assim como nós precisamos de uma autorização para entrar aqui na Irlanda. Ele também precisou, e ele conseguiu mais, conseguiu também cartas para que ele conseguisse madeira nas matas para a reconstrução dos portais de Jerusalém. Então, irmãos, nós muito aprendemos com Neemias, porque só de nós aprendermos que o primeiro passo é orando, jejuando, depois nós procuramos a pessoa em posição de autoridade. No nosso caso, nós procuramos o nosso pastor, que às vezes o Senhor nos dá uma brilhante ideia para trabalhar na obra do Senhor, né? Então, o primeiro passo é nós irmos atrás do nosso líder, para ver se ele aprova. E quando está na direção do Senhor, não tem como desaprovar. Porque Deus, quando Ele nos mostra o caminho, não tem empecilho. E com certeza, os nossos líderes, eles vão nos ajudar, né? Para que nós possamos estar fazendo a obra do Senhor, aceitando em nosso coração com todo amor. Diz no versículo 17 e 18, que depois de Neemias ter terminado essa atitude, ele passa para uma terceira aqui. Mesmo no capítulo 2, é do versículo 11 ao 18, irmão. Não só o versículo 17 e 18. Ele, chegando a Jerusalém, ele reúne informações sobre o local. Diz a palavra do Senhor que ele saiu à noite com poucos homens e ele foi dar uma olhada nos muros para ver a situação e com certeza apresentando também ao Senhor, né? Porque Neemias era um homem de oração, então tudo ele apresentava ao Senhor. Nós estamos numa campanha que nós apresentamos para o Senhor esses dias, os nossos sonhos, os nossos projetos. E Neemias aqui, com certeza, ao entrar ali, ao reunir aquelas informações, com certeza, ele novamente fala com o Senhor e Deus dá a ele, no versículo 17 e 18, discernimento para convocar o povo para que eles fortalecessem para fazer a obra do Senhor, para que eles despertassem para fazer a obra do Senhor. Amém. Ele conta ali para eles como ele conseguiu, como Deus abençoou aquele trajeto antes até ele chegar, como o rei Artaxerxes liberou ele ali da função dele e deu cartas para ele, agora não como copeiro, mas como governador daquele lugar. Amém. Então, irmãos, eu vejo aqui que Neemias, ele não se engrandeceu por ele ter conseguido esse título agora como um governador. Ele sabia que um líder, ele não pode trabalhar sozinho, ele precisa de todos, ele precisa de um todo. A obra do Senhor, ela não anda sozinha, ela precisa que todos, independente de títulos, precisamos nos unirmos para que a obra do Senhor dê continuidade, né? No capítulo 3, 10, diz que cada um trabalhava de frente das suas casas. No versículo 12 diz que as mulheres também trabalhavam, irmãos. Oh, aleluia. Eu vejo aqui, irmãos, a visão que o Senhor deu para Neemias, quando
ele colocou esse povo para trabalhar, cada um de frente das suas casas. Em primeiro lugar, facilitava para aquele povo, para ficar mais fácil o trajeto, né? Para que a obra andasse mais rápido. Em segundo, para estar protegendo ali as suas casas, né? Irmãos, e nós, igreja, nós somos o muro da casa do Senhor. Nós somos o muro da igreja para proteger, para guardar as coisas do Senhor. Nós somos esse muro que protege a igreja. E quem é a igreja? Somos nós mesmos. Então nós estamos protegendo nós mesmos, porque nós somos obra do Senhor. Então, o Senhor deu essa visão maravilhosa para Neemias. E para nós não é diferente, porque nós somos esse muro que protege a obra do Senhor. Esse muro que não deixa o inimigo adentrar, irmãos. Porque diz assim, que a partir do capítulo 4, vieram as adversidades. Não tem nada que a gente vá fazer que não venha as adversidades, né, irmãos? Mas Neemias, no versículo 9, ele ora a Deus pedindo proteção, mas ele não ficou só na proteção, porque às vezes nós não temos só que orar, nós temos que agir, né? Então, ele montou guarda ali dia e noite, irmãos. Porque Neemias e seus compatriotas estavam cercados de vizinhos hostis que não queriam o bem de Jerusalém. Eles queriam que aquela obra parasse. Mas Neemias mostra que as táticas de Satanás, elas são combatidas com oração contínua, determinação, sabedoria e uma vida de retidão. Aleluia. Irmãos, aqui é um livro tão rico para nós aprendermos do Senhor, que eu gostaria que quando vocês tivessem um tempo, lessem e analisassem todo o livro de Neemias. No capítulo 4, ainda 14, Neemias, ele exorta o povo, que o povo começou a ficar com medo, porque Sambalate, que era o maior, era um dos maiores que estava tentando acabar, porque não era só Sambalate, tinha Tobias, tinha Gessem, mas Sambalate é o que mais queria atacar. Eles começaram a fraquejar, mas Neemias exorta eles dizendo: lembrai-vos do Senhor e pelejai. Porque é assim, irmãos, quando as adversidades vêm, nós temos que lembrar do Senhor e pelejar, nós não podemos parar. Glória a Deus, aleluia. Ainda aqui no capítulo 4, 16 e 17, diz que a partir daquele dia, metade dos homens trabalhavam e metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, protegendo-os do ataque do inimigo. E é assim que nós devemos fazer. No versículo 18 diz que os carregadores, por si mesmos, tomavam cargas, cada um com a mão na obra, com a outra a arma. Oh, aleluia, Jesus. E na parte B do versículo 20, diz que Neemias dizia assim: o nosso Deus pelejará por nós. Nós agimos, irmãos, mas o nosso Deus, é Ele que peleja por nós. A sua causa, a minha causa, está tudo na mão dEle. Ele peleja por nós. Aleluia. E diz que no capítulo 6, no versículo 2, 3, diz que Sambalate, não conseguindo parar aquela obra, ele começa então a querer atacar o próprio líder. Ele manda por 5 vezes mensageiros a Neemias, dizendo para que Neemias parasse e fosse ter com ele. Oh, irmãos, mas por 5 vezes Neemias, ele dizia: eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Oh, aleluia. Eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar. Nós não podíamos parar, irmãos. Por mais que as adversidades venham, por mais que venham os ataques, porque às vezes nós somos atacados com coisas mínimas que entristecem os nossos corações. Mas nós não podemos deixar, irmãos, de fortalecermos no Senhor.
Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o livro de Neemias, ele não só registra a reconstrução física dos muros de Jerusalém, mas a restauração espiritual daquele povo. Diz que depois dos muros construídos, irmãos, que foi um período recorde, que eles fizeram aqueles muros, que foi em 52 dias. Depois de construídos os muros, Neemias, ele juntou com Esdra e organizou a vida nacional. Esdras e os instrutores levitas, eles passaram a ler o livro da lei, interpretando e explicando para aquele povo. E houve uma onda muito grande de arrependimento e avivamento naquela cidade. E nós temos que observar que foi a redescoberta do livro da lei que deu origem à grande reforma de Josias em 2 Reis 22. E foi também a redescoberta da Bíblia por Martinho Lutero que levou a reforma e trouxe liberdade à vida religiosa. Neemias, ele governou por 12 anos o primeiro mandato. Mas diz Flávio Josefo que ele governou depois do segundo mandato até os últimos dias da sua vida. Quer dizer, irmãos, que nós temos que batalhar até os últimos dias das nossas vidas, porque se Deus deu a nós o privilégio de sermos escolhidos dele, não é para ficar parado, é para aceitar no coração o que o Senhor quer que nós fazemos. Irmãos, que nós possamos neste ano, nós podermos unirmos cada vez mais para que a obra do Senhor seja feita com amor, com carinho, com dedicação. Pedimos também ao Senhor, com certeza o Senhor vai pelejar por nós, irmãos. Porque nós estamos aqui dispostos, porque eu sei aqui todos aqui têm um desejo no coração de estar fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, no capítulo 12, 27, eles comemoravam o que foi realizado, dando glórias a Deus. No versículo 43 diz que o júbilo foi tão grande que de longe se ouvia em toda Jerusalém. Oh, aleluias. Eu peço aos irmãos que coloquem de pé, e a Raquel vai estar louvando o hino aqui. E vamos nos animar, irmãos, para fazer a obra do Senhor com carinho, com amor, com dedicação, aceitando em nossos corações. Porque o Senhor, Ele precisa de todos nós. Na verdade, o Senhor precisar, se Ele quisesse, Ele fazia tudo sozinho. Mas Ele colocou nós aqui como instrumentos para fazer a obra do Senhor e aceitar em nossos corações. Porque a palavra do Senhor diz que primeiro você busca o reino de Deus e depois as outras coisas serão acrescentadas. E eu creio, em nome de Jesus, que os teus projetos, vocês buscando o Senhor em primeiro lugar, tudo será realizado para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Aleluia, louvado seja o teu nome. Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Eu convido toda a igreja a louvar comigo, amém? É um hino bem facinho, logo os irmãos vão pegar, amém? Aleluia, Jesus. Com palmas, amém?
vai ter que